Geraldo sugere que eles entrem logo, mas Armênia diz ser falta de educação entrar antes do horário. Moreira concorda. Eunice pede a Gerson que saiba fingir bem na frente de Maria, mas ele diz que não conseguiu esquecê-la. Laurinha, Betinho e Edu chegam. Heloísa diz que os primeiros convidados já irão chegar. Laurinha debocha dizendo que a nora tem bom gosto e que todos da sociedade virão. Armênia e sua família os cumprimentam. Laurinha conta que é madrasta de Edu. Armênia se apresenta e a parabeniza. Também apresenta seus filhos, Moreira e Eunice. Laurinha diz que está sendo um prazer recebê-los, além de ser a maior festa que São Paulo já viu. Edu conta que todos os colegas do colégio estão convidados e pede que se acomodem enquanto o casamento não começa. Armênia pede para pegarem a melhor mesa para que veja a cara de Neiva e sejam bem servidos. Heloísa questiona se Edu os conhece e ele conta que são vizinhos de Maria. A decoradora diz estar preocupada com os poucos que compareceram. Neiva avisa que já passa das 8 da noite e sugere que Maria vá até o casamento para se distrair, mas a filha deixa claro que não sairá enquanto Heloísa não ligar avisando que está lotado. A mãe afirma que seus amigos já devem estar lá, mas Maria diz que são poucos. Neiva diz que deveria estar fazendo sala, mas a filha exige que não deixe mais aflita. Maria exige que o telefone toque. Paula fica chocada ao saber que ela é prima de Edu e conta que já foi sua namorada. Edu questiona se ela está triste por causa do casamento e a jornalista acha que ele está fazendo a maior burrada da vida e pede que agilize. Também pede que passe em sua casa após o casamento, mas Ingrid diz que ela está sendo masoquista. Jonas conta que a Laide está cheia de regalias e que está perigando ser demitida. Lena afirma que sua filha deu uma rápida saída, mas Jonas afirma que isto não tem cabimento. A mãe garante que sua filha voltará e, caso não volte, ela mesma arrumará o quarto dos noivos. Ele afirma que ela está acostumando mal a filha para a vida. Lena diz não ser fácil com essa juventude de hoje e questiona onde está sua filha. O mordomo começa a digitar em seu computador. Alaide e Rafael comentam um filme que assistiram. Ele afirma que sempre cuidará dela e começa a beijá-la. Vilmar diz que, se não fosse trabalhar, eles poderiam sair, mas Clóvis conta que já tem uma partida de bilhar marcada. Ela o convence a saírem no dia de sua folga, dizendo não ter mais tempo para ela. Ele exige que passe o dinheiro e ela entrega. Ela afirma que só conseguiu isso. Clóvis reclama do valor e questiona se ela está escondendo algo, mas ela diz que foi justamente isso que conseguiu e que não pedirá mais, pois pode desconfiar. Clóvis afirma que Rafael não desconfiará de nada por ser um babaca. O cerimonialista questiona pela demora e Heloísa desconversa, dizendo que deve ser o trânsito. Armênia diz ser uma boa festa para Geraldo arrumar uma namorada rica. Gerson diz estar com calor, mas Eunice insinua que ele tem sangue quente e ele concorda e começa a dar detalhes. Ela continua se insinuando, mas ele se retira. Betinho estranha não ter aparecido ninguém na festa, mas Laurinha afirma que isto foi consequência da entrevista que a sucateira deu ao jornal. Armênia diz que levará doces para comer mais tarde e questiona por que não estão servindo comidas. Moreira diz que deve ser porque a noiva ainda não chegou. Heloísa liga para Maria, avisando que o juiz não irá esperar por ter outros compromissos. Maria diz que pode pagar 10 vezes mais e exige que cancele todos os compromissos que tiver. E questiona quanto é pouca gente. Ela fica triste ao ver que apenas as pessoas de Santana chegaram e pede que só lhe ligue quando chegar todo mundo. Neiva diz que irá na frente por estar aflitíssima. Maria diz que só fará sua entrada triunfal depois que o salão estiver lotado de granfino. Estela questiona se ela falou com todos pessoalmente e confirma que sim, mas que ainda está cedo. Estela diz que todos em São Paulo são pontuais e que Maria não tem nada de burra. Júlia percebe que Diácono chegou e o cumprimenta. Ela o apresenta a Estela. Heloísa pede que o juiz compreenda a situação, pois a noiva já está vindo. Laurinha aposta que não chegará mais ninguém e que Maria do Carmo ficará bastante decepcionada. Gerson diz que não deveria ter vindo ao casamento. Eunice se insinua novamente, mas Gerson não entende. Gino percebe que Ingrid chegou. Armênia mostra a Gerson que ela chegou. Moreira vai com Eunice e pede para parar de dar em cima de Gerson para que não fique falada. A jovem diz que não liga para opiniões. Mariana diz não estar entendendo o atraso de Renato. Guida diz que ele logo chegará e questiona se não está vazio. A lunática diz que logo chegará mais gente e diz estar achando tudo chique. Guida diz que Heloísa é bastante competente. Renato chega, volta para o carro e parte. Neiva conta o estado de Maria.
Heloísa pede que ela não se preocupe, pois logo os convidados chegarão, mas está preocupada com o juiz. Neiva diz que receberá Giodoca e Floriano. Laurinha diz que ninguém deixaria de ir à recepção do conde para ir até o casamento e se espanta ao ver que gente importante está chegando. Betinho cumprimenta seus amigos. Edu faz o mesmo com seus colegas de escola. Júlia diz não estar entendendo o que está acontecendo e afirma que irá atrás do que está acontecendo no país. Giacomo fica perplexo. Heloísa cumprimenta uns convidados. Guga conta que seus pais virão e questiona por Edu. Laurinha pede licença. Betinho continua cumprimentando seus amigos. Laurinha fica surpresa ao ver que cada vez mais gente está chegando. Maria diz que a granfinada nunca a abandonaria e manda avisar aos jornalistas que está chegando. Renato resmunga que não conseguiu entrar no casamento e que Maria fará a maior besteira da vida por não querer ouvi-lo. O colega afirma que ele está realmente apaixonado por ela. Renato afirma que deu todas as chances para ela. O colega questiona que providência tomarão. Ele diz que tomarão uma decisão importante depois de tomar um ar e clarear as ideias. Maria chega ao casamento, onde é recebida por todos. Ela está entusiasmada. Todos a observam entrar na igreja. Edu a beija na mão e a acompanha até o altar. Fotógrafos tiram fotos. Todos observam. Laurinha está irritadíssima, enquanto Betinho e Neiva morrem de felicidade. Os fotógrafos continuam tirando fotos. Maria chama Laurinha e diz que a cerimônia começará e quer que esteja ao seu lado, já que é madrinha. O juiz questiona se Maria aceita Edu como seu legítimo esposo. Ela confirma. Ele questiona se Edu aceita Maria como sua legítima esposa. Ele confirma. Declara-os casados e permite que assinem o livro. Eles se beijam. Laurinha fica enciumada. Júlia fica triste por ninguém ter comparecido ao coquetel. Em comparação, a festa de Maria continua lotada. Mariana diz que Renato deve ter perdido o casamento por estar doente e afirma que ele é um ótimo homem e que não deixará escapar, pois é tudo o que sempre sonhou. Guga elogia a festa e Maria. Estela diz que a sucateira levou a melhor. Laurinha diz querer morrer. Betinho elogia a festa e diz que voltarão aos bons tempos, pois Maria será uma bênção em sua casa. Laurinha questiona se ele já está bêbado, mas ele a chama para convidar Thompson, pois veio pelo casamento de Edu. Estela elogia o vestido e o corpo de Maria do Carmo. Também diz que ela tem elegância. Edu diz que estava apenas pensativo e questiona se ela não irá se divertir. Ela questiona o mesmo, mas ele responde que apenas irá pensar, pois está muito feliz. Maria conta que ela e Edu estão bastante empenhados no projeto do carro e que a lua de mel será precisamente em São Paulo, e se despede. Laurinha reclama por Maria beijar a careca do embaixador, mas Ingrid afirma que ele gostou. A tia afirma que não pediu a opinião dela. Maria diz que já irá embora, pois quer sair com o casamento cheio e pegar seu travesseiro. Neiva diz que mandará pelo motorista, mas Maria faz questão de pegar para se despedir da casa. Também diz estar bastante nervosa, pois daqui a pouco será sua noite de núpcias, e manda um beijo para Edu. Ele corresponde. Saldanha conta que está totalmente apaixonado por Neiva e diz que hoje é uma noite super especial para sua amada e que queria estar ao lado dela. Renato observa tudo discretamente e começa a beber. Ele parte. Renato encontra com uma meretriz. Ela entra em seu carro e ele pede que vão até o motel, mas ela o convence a ir até a casa dela. Maria diz estar feliz e beija Edu. Renato e a meretriz chegam. Ela acende as luzes e ele pede que comece o trabalho. Ele vê Maria do Carmo em vez dela. Ela começa a despir-se na frente dele. Ela retira peça por peça. Ele continua vendo Maria do Carmo. Ela se deita e apaga as luzes. Ele continua vendo. Ele retira a roupa. Gerson diz que deveria ter ido buscá-la em casa e explica o motivo de não tê-lo feito. Ingrid diz que ele deveria ter peitado sua mãe, mas ele afirma que não está acostumado a dizer não a ela. Ela afirma querer entender o porquê. Jonas pede que ela verifique tudo, mas ela afirma que já fez isso 15 vezes. Ele afirma que ela está bastante petulante e avisa que buscará os patrões. Ela deita na cama e Lena afirma que ela precisa se comportar, pois Jonas tem razão. A filha afirma que não quer ser escrava e a mãe diz que Maria será patroa delas também. A filha diz que talvez os patrões fiquem juntos a vida toda e fala da importância da noite de núpcias. Lena pede que pare de falar bobagem
viagens. Maria começa a se despedir de sua casa. Neiva mostra o travesseiro e permite que leve o porta-retratos, mas ela prefere deixar ali, pois quando vier visitá-la, deseja encontrar no mesmo lugar. A filha a abraça e questiona se será feliz. A mãe afirma que tem medo do que possa acontecer. Maria diz saber que Edu não a ama, pois ele nunca mentiu para ela. Também diz que o casamento é feito de outras coisas além do amor e começa a citá-las. Também conta que ela e Edu se deram muito bem na cama, afirmando que saiu faísca, que a terra tremeu. Também diz que ele terá de admitir que a ama uma hora ou outra. Neiva pede que Deus a ouça e conta que seu tempo era diferente. A filha pede que não fale mal de seu pai e se despede. Neiva deseja felicidades e Maria afirma que será feliz e que merece após esperar tanto tempo. Ela se retira. Ingrid pede que Paula pense em outra coisa, mas a jornalista questiona como foi o casamento. Ingrid começa a dar detalhes de como tudo aconteceu. A jornalista questiona por Edu. Renato entra em sua casa, liga as luzes e começa a beber. Ele lembra da noite que teve com a meretriz e do que fez esta noite. Paula questiona se ela achou o Edu triste e Ingrid confirma que seu primo estava bastante estranho. Também diz que acha errado toda a situação para que a jornalista não sofra mais. Paula diz que tentará esquecê-lo e a acompanha. Ingrid questiona se ela conhece a Adriana e diz que a Adriana é sua prima. Paula fica chocada novamente ao saber que Adriana e Edu são meio-irmãos. Maria fica impressionada com a atenção de Jonas. Ela se despede e acompanha Edu. Betinho diz que foi uma noite comovente e de que amanhã em diante teria uma nova vida. Também questiona se Maria não gostaria de uma casa de praia em Ilhabela. Laurinha diz estar estourando de dor de cabeça. Maria começa a se insinuar para Edu, mas antes diz estar se sentindo boba, pois está se sentindo romântica. Ela pede que a espere, pois irá trocar de roupa no banheiro. Laurinha começa a enlouquecer. Maria se aproxima de Edu e conta achar que está num sonho. Ela diz ser a noite mais feliz de sua vida. Edu deseja que ela durma bem. Ela não entende nada e ele deseja bons sonhos e afirma que dormirá no escritório. Ela diz não estar entendendo, mas ele afirma que ela não é burra e que se casou com o dinheiro dela, não com ela. Edu diz que não a ama e que não quer discutir, pois ela já conseguiu o que queria, e afirma que todos já sabiam que ele estava sendo vendido. Maria diz que o ama verdadeiramente, mas ele diz estar com ódio e nojo de ter se vendido para ela, afirmando que nunca pensou que se sentiria assim. Ele afirma que irá dormir no escritório e diz que os acordos vão até ali. Maria afirma que o ama e que mexe com ele, não podendo negar. Edu diz que irá dormir no escritório, mas ela pede que não continue fazendo isso. Ela suplica para que fique, mas ele pede que não torne isto mais desagradável do que já é. Ela diz que o ama e que logo ele gostará dela. Ela começa a beijá-lo e o puxa para a cama. Ele resiste e pede que pare. Ele se levanta, vai até a porta, diz ter tido um dia cansativo e que está morrendo de sono. Ela tenta sair, mas ele a tranca no quarto. Ela suplica para que não a deixe ali. Ela cai em prantos ao lado da porta. Ele repensa tudo o que fez no escritório e tenta adormecer. Ele começa a relembrar a noitada que teve com ela na mesa de reuniões. Laurinha acaba derrubando os objetos e fala para Betinho que vai buscar um livro para ler. Betinho julga a atitude dela. Laurinha se aproxima da porta do quarto dos recém-casados e o choro aumenta. Edu continua pensativo, enquanto Maria continua triste. Laurinha cai aos prantos novamente. Edu continua pensando. Maria permanece triste. Maria cumprimenta Lena e a empregada se espanta com a patroa acordar cedo. Lena avisa a Jonas que Maria acordou. A sucateira diz ter bastante coisa para fazer no escritório. Jonas diz que nunca ninguém antes acordou antes às 11. Maria diz que pode tomar café na cozinha mesmo. Jonas se espanta. Maria manda que ele passeie, pois está se incomodando. Lena pede desculpas e se explicam novamente. Maria elogia o café e se retira. Maria cumprimenta Guida e ela se espanta, pois a não esperava pela lua de mel. A sucateira diz que a situação do país está horrível para tirar lua de mel e manda convocar uma reunião especial com os acionistas em no máximo 2 horas. Renato atende o telefone totalmente de ressaca e fica sabendo da reunião que Maria do Carmo convocou. Ele questiona como Maria está e Guida responde que está ótima. Renato afirma que irá logo para lá e desliga. Ele se levanta e, olhando para a cama, lembra da noite que teve com a meretriz e como a matou estrangulada. Ele começa a vomitar. Ele lava o rosto na pia, pega o jornal e começa a lê-lo.
No carro, ele escuta a notícia sobre o assassinato da meretriz e parte. Ingrid diz achar um absurdo tanta comida para poucas pessoas comerem. Laurinha diz estar amando a fartura, mas a sobrinha diz que é um desperdício. Laurinha diz que recontratarão todos os empregados que foram demitidos e conta que tudo voltará a ser como era antes. Edu cumprimenta Jonas e o mordomo conta que Maria foi ao escritório e que achou que ela tiraria uns dias de folga. Edu questiona onde o café está sendo servido e o mordomo responde na sala de jantar. Laurinha afirma ter pensado que ele tomaria café com sua esposa na cozinha, mas Edu afirma que acabou de acordar. A madrasta diz ser estranho Maria levantar cedo para trabalhar. Edu diz achar perfeitamente normal, pois tem muito para fazer na fábrica. Laurinha diz que ele está bastante diferente e Edu conta que seu eu, que pulou do prédio, morreu ali mesmo, e deseja bom apetite a todos, para que aproveitem a fartura. Na sala de reuniões, Maria fica pensativa e relembra a noitada que teve com Edu ali mesmo, questionando o porquê de ele estar castigando dessa forma. Neiva diz que veio buscar o cheque com a Guida e afirma não ter cabimento ela vir trabalhar um dia após a noite de núpcias. Ela percebe o estado em que a filha se encontra e questiona o que aconteceu. Maria conta que ele não a quis na cama e que foi humilhada. Ela cai aos prantos. Maria conta tudo para sua mãe da forma que aconteceu e que seu marido está casado com seu dinheiro. Também conta que seu amado dormiu no escritório enquanto ela ficou sem saber o que fazer. Também diz estar arrasada depois de tanta humilhação e que pensou em fazer uma loucura, mas depois pensou melhor e não teve coragem. Também conta que ele afirmou que ela só se casou com ele por vingança. Ela confirma, mas afirma que o ama verdadeiramente. Tudo isso para dar a volta por cima. Também diz amá-lo mais do que tudo nesta vida. Neiva pede para que não se martirize tanto e pede que aceite que Edu não gosta dela, pois se gostasse não teria feito isso. Maria afirma que ele apenas casou para provar ao mundo que tem valor e trejeitos. Neiva diz que sua filha não era tapada dessa forma, mas Maria garante que irá conquistá-lo, fazendo-o entender que ninguém o ama como ela. Neiva aconselha que peça anulação do casamento, mas Maria diz que já sabe bem o que ele sente por ela e que vibra bastante ao seu lado. Neiva diz que ele não a ama, mas ela garante que ele entenderá o que ela o ama verdadeiramente e que fará reconhecer que seus sentimentos são verdadeiros e que também a deseja. Neiva diz querer que a filha tivesse razão, mas Maria garante que não desistirá desse homem, nem que tenha que morrer por causa dele. Edu mostra o que quer e o que não quer no projeto da fábrica. Saldanha questiona se é o marido de Maria e o funcionário afirma que estarão todos na rua, mas que ele deve ficar despreocupado, pois Edu não o conhece. Maria pede que sua mãe a deixe se virar, mas Neiva insiste que anule este casamento. A filha afirma que não entrou nessa guerra para perder. Guida avisa que Aristide está ali e questiona se poderá recebê-lo. Maria permite a entrada dele e pede que avise os acionistas. Neiva fica surpresa ao saber que ele é o detetive que está buscando por Erineu. Aristide questiona se é este e elas confirmam. Ele conta que ele não se chama Erineu Saldanha. Armênia elogia o casamento da sucateira e conta sobre o namorado de Neiva para Moreira. Ele a convida para irem juntos ao baile da saudade, pois deve ser mais divertido que a sucata. A mulher faz um espanto e questiona quanto cobrará. Ele afirma que não cobra nada dela. Ela agradece, vê Alaide e diz ser namorada de Gino. Rafael e Alaide comentam os brinquedos que gostavam nos parques de diversões. Ele começa a falar de Alaide. Eles se beijam. Armênia afirma que Gino deve ver isso. Os beijos continuam. Maria pede que sua mãe não fique assim e Neiva questiona o que ele queria dela. Maria afirma ser dinheiro, mas a mãe diz que ele pareceu bastante sincero. Ela pede que tire esse homem da cabeça e prometa não irá procurá-lo nunca mais. Renato chega e avisa do estresse dos acionistas. Neiva se despede e se retira. Renato diz não estar entendendo nada, mas Maria afirma não ser para entender e pede que vão até a reunião. Neiva pede para Guida o endereço da oficina de carros de Maria no Tatuapé. Alaide diz que ele está maluco e em beijá-la no meio da rua. Vilmar os vê e começa a xingá-lo. Alaide questiona se ela é dona dele, mas a briga começa. Armênia anuncia o barraco e Moreira diz que chamará a polícia. As duas continuam brigando, todos vão para cima. A polícia chega e aparta. Vilmar continua o barraco. O barraco continua da delegacia. O delegado pede que se acalmem, ameaçando serem presos. Armênia diz que não pode ir para a cadeia, pois estavam batendo na namorada de seu filho.
Moreira explica a situação toda. Alaide começa dizendo que a culpa é toda de Vilmar. A negra se defende, mas a resenha começa novamente. O delegado questiona o que aconteceu e Rafael afirma que foi tudo por sua causa. O delegado os manda para a cela. Ele exige os documentos. Adriana prepara um peixe. Caio se aproxima. Ela afirma que, se quiser comer peixe, ele terá de pescar, pois não iria dividir. Ele afirma que não precisa dela para sobreviver na ilha deserta, mas ela relembra que foi ela quem sustentou eles durante todo esse tempo. Ela debocha dizendo que irá comer seu peixe assado enquanto ele lambe os dedos. Ele afirma ter capacidade de pescar e vai embora em direção ao mar. Ele começa a se afogar e ela vai salvá-lo. Rafael pede perdão a Alaide. Vilmar diz estar defendendo o que é seu. Alaide diz que homem não tem dono. Vilmar afirma que tem sim, pois tem 2 filhos. Alaide fica surpresa ao saber que ele tem 2 filhos para cuidar com ela. Alaide questiona se é verdade e Vilmar confirma. Alaide se retira, afirmando que não tem nenhuma explicação. Moreira pede para que não bata em Gino, mas Armênia pede que os deixe a sós. Armênia questiona se era só para fazê-la de besta e questiona com quem realmente ele falava ao telefone. Adriana suplica para o professor acordar e começa a fazer respiração boca a boca. Ele acorda e ela o beija. Laurinha cheira a cama dos recém-casados e questiona o que Jonas está fazendo. Ele diz que está verificando se está tudo em ordem. Ela diz estar fazendo o mesmo, pois Maria deve estar sendo bem tratada e o proíbe de se meter em seus assuntos particulares. Jonas diz ser impossível evitar que isso aconteça. Ela questiona se é uma ameaça, mas ele afirma ser apenas um pensamento. Laurinha conta que tinha de ver aquela cama, pois não suporta a ideia de que tenham sido felizes. Lena pede que pare, pois pode chegar alguém. A madame afirma querê-lo para si. A empregada diz que tudo seria mais fácil se ele percebesse, mas Laurinha afirma que ele nunca percebeu nada e que isso a deixa bastante aflita por ser uma situação que não se resolve. Também questiona se levará a uma grande tragédia, mas Lena pede que não fale isso. A madame afirma que fará o impossível para ter Edu e que qualquer coisa é melhor que essa angústia e ausência. Lena afirma que às vezes ela assusta bastante. Laurinha afirma que às vezes até ela mesma se assusta. Neiva começa a chamar a atenção de Saldanha e ele é surpreendido. Ela questiona o que ele queria com ela. Maria questiona como foi vetado, mas afirma que Renato colocou todos contra ela. Ele afirma que ela mesma inventou a loucura. Maria dá como exemplo a sucata e diz que o carro fará mais sucesso que a lambaderia. Renato questiona o que ela dará de garantia para eles, mas ela afirma que sempre acertou. Renato diz que este assunto está encerrado, pois a fabricação foi vetada. Edu ouve e questiona como foi vetada. Renato confirma mais uma vez. Edu questiona quem é ele para falar nesse tom, mas Maria pede que não briguem. Renato diz que o marido dela não pode invadir a sala dessa forma, mas o mocinho deixa claro que entrou com a permissão da secretária, enquanto Maria diz que ele pode circular livremente pela empresa. Renato afirma novamente que é indiscutível, mas Edu afirma que tem planos em comum. Ele começa a se apresentar e confirma o veto do projeto do carro. Um dos acionistas afirma que a fabricação do carro é assunto encerrado. Edu pede alguns minutos, mas ninguém dá a mínima. Ele pede que o escutem, pois seu projeto é ótimo. Os acionistas se sentam. Maria tenta se intrometer, mas Edu afirma que consegue controlar tudo certo. Ele começa a mostrar o projeto do carro, demonstrando ser um carro de fácil acesso, com críticas de quem realmente entende do que está falando. Ele fala da situação econômica do país, mas afirma que está indo de encontro ao que o mercado está pedindo. Também diz que eles perderão milhões se rejeitarem. Renato questiona por que ela deixou Edu entrar, e Guida afirma que ele é marido de Maria. O chefe se irrita e afirma que ela só faz o que ele manda, dizendo que sairá para descansar. Um dos acionistas diz que não devem investir nessa situação econômica atual e todos se retiram. Edu continua argumentando, mas ninguém dá a mínima. Um dos acionistas diz que seu tempo vale ouro e se retira. Maria diz admirar bastante o projeto, mas que não tem como obrigar os acionistas a aprovarem. Edu afirma que ela o enganou, mas ela afirma que eles estão quites em matéria de enganação. Edu afirma que fez sua parte do acordo, mas Maria diz que ele não está aproveitando o investimento que ela fez ao se casar com ele. Ele começa a debochar, mas ela começa a se declarar para ele. Ele deixa claro que ela não o interessa se não tiver seu carro e exige que anule o casamento. Ela afirma que não anula o casamento, pois irá até o financiamento do carro e questiona quanto ele veio buscar em dinheiro para fazer o cheque. Neiva o chama de cachorro como o outro, enquanto Saldanha tenta se explicar. Ela o chama de mentiroso. Ele explica que Irineu Saldanha é o nome de seu avô, que amava bastante.
Neiva odeia essa ideia e o chama de sem vergonha. Ele afirma que seu nome verdadeiro é Credolfo e por isso não gosta de seu nome. Ela questiona porque ele não contou seu verdadeiro emprego. Ele afirma que não poderia contar que trabalha na empresa para que ela não pensasse que está atrás de seu dinheiro. Também deixa claro que é músico e que quis apenas evitar a confusão, alegando que é uma companhia extraordinária. Também diz que subiu de nível na firma, mas que não chega aos pés dela. Ele deixa claro que tem seus cuidados pessoais e a elogia novamente, dizendo ser a mulher que sempre sonhou. Ela afirma que falsidade atrai falsidade e relembra suas mentiras. Ele pede que o chame de Saldanha e questiona se ela acha que ele está atrás do dinheiro dela, mesmo depois de tudo que fez. Ela questiona porque ele mentiu para ela. Gino diz estar apaixonado por uma pessoa, mas que não irá falar quem é. Armênia questiona por que não falar, mas o filho responde que ela não aprovará após saber quem é. Também diz ser um amor de pecado e que ninguém aceitará nem compreenderá, mas deixa claro que ama profundamente. Também diz amar mais que tudo na vida. Armênia fica totalmente confusa, mas Gino deixa claro que sairá de casa se ela o obrigar a falar e que não voltará nunca mais. Ele diz que ama a mãe verdadeiramente, mas ama essa pessoa mais que tudo e se retira. Armênia conta tudo para Moreira, mas o quitandeiro diz que isso é apenas uma coisa da juventude. A mãe afirma não querer se estressar com seus filhos. Ele sugere irem até sua casa para jogar conversa fora, mas ela afirma que irá até os advogados para conseguir o fim da sucata e não pagar 95 mil ao perito, afirmando que derrubará o prédio abaixo. Eunice questiona qual filho de Armênia está com amor de pecado, e Moreira afirma ser Gino. Alaide diz que não precisava passar por isso e quer ir para a delegacia por causa dele. É muita humilhação. Ingrid diz que, se ele contasse a verdade, ela não gostaria e não haveria romance. Alaide diz que foi muito idiota e burra e que tem vontade de matá-lo, mesmo o amando bastante. Adriana manda Caio trabalhar para aumentar a cabana e deixa claro que ele tende a ajudá-la. Ele começa a gritar porque uma farpa lhe rasgou o dedo. Ele começa a falar sobre o dedo e a construção da cabana. Adriana diz que é horrível ouvir a falação dele. Caio diz ter saudade de tomar vinho. Edu diz que gosta de uma outra mulher e que ela sabe bem disso. Maria afirma que mexe com ele e que ele não pode negar. Ele afirma que não negará e ela afirma que deixará o carro prontinho. Ele afirma que ela só dá atenção à vingança e que a rainha da sucata já teve sua vitória. Ela afirma que ele também tem prazer em usufruir de seu dinheiro, e ele deixa claro que é a única coisa que ele gosta nela e começa a citar seus defeitos. Também questiona se, com o dinheiro, ela pode tudo, mas ele afirma que o comprou. Ele alega que ela apenas comprou seu nome, não ele, e deixa claro que nasceu em berço de ouro. Maria diz que ele é igual à filha dele, mas ele pede que ela não faça escândalos. Ela afirma saber se comportar muito bem quando quer e confirma que irá construir o carro e a casa, deixando claro que não dará mais nem um centavo para Laurinha e os outros da casa. O colega afirma que o melhor é acabar com os dois de uma vez e questiona se soube do assassinato da meretriz. Renato diz não conhecê-la e questiona sobre a morte. Ele responde que foi enforcada. Também questiona se Adriana é da mesma laia, mas Renato afirma que não e permite que resgate os dois e faça tudo do jeito que combinarem. Também diz que ninguém desconfiará de nada. Também diz ser mais que importante para ele e pede que não falhe. Eles fecham um acordo. Laurinha diz se interessar pela arte latino-americana. Estela comenta os galãs que elas estão vendo. Também mostra a mesa que está observando. A madame elogia e a decoradora oferece seu faqueiro. A madame pede que façam um orçamento sobre tudo o que precisam. Betinho diz que não quer saber de preços sobre viagens e pede que anote os lugares para onde quer viajar. Ele arquiteta tudo. Laurinha aprova a ideia do marido e sugere mais pontos turísticos. Betinho sugere mais alguns. A madame não aprova um dos lugares pelo anfitrião e sugere outros pontos. O marido aprova a ideia, enquanto ela sugere que façam logo a reserva no hotel. Rafael diz que está se sentindo mal. Ingrid diz que ele fez uma cafajestada sem perdão e que será difícil Bia querer vê-lo novamente, mas tem certeza de que logo se reconciliarão. Rafa diz estar bastante machucado e com raiva de si mesmo. Ingrid diz que no Brasil tudo é bastante complicado e afirma que Vilmar não faria nada de mal para as crianças. Rafael diz não duvidar de nada e afirma que não gosta mais dela. A prima diz achar esse drama todo complicado para sua cabeça. Clóvis mostra que Maria do Carmo se casou com Edu e diz que ela não deve largar Rafael de jeito nenhum. Vilmar não gosta da ideia, mas ele afirma que chegou a hora de pôr as garras para fora. O coreógrafo a chama para ensaiar.
Paula amaldiçoa a família Albuquerque Figueroa e ainda fala mal de Adriana por ficar sabendo por Ingrid toda a verdade. Ela recebe uma ligação falando que encontraram um jipe abandonado. Ela confirma que é seu jipe e fala ao delegado que não dá para aceitar essa história de balão. O delegado concorda e diz ser uma distração. A jornalista questiona onde eles estão. Caio anota tudo para a base da cabana. Adriana pede que pare, alegando que não aguenta mais a falação, e pede que ele haja para ajudar a terminar a construção. Caio mostra que está com um sapinho embaixo da língua. Adriana desdenha da pessoa que caiu junto dela na ilha e diz que não merece toda essa situação. Caio deseja que mude de ilha e ela afirma que, se pudesse, já teria feito. Também esfrega na cara dele que, sem ela, ele não sobreviveria. Caio pede que pare de gritar, pois a ilha é pequena para tanto grito. Adriana percebe um helicóptero e começam a gritar. Eles comemoram. O colega os cumprimenta e Adriana agradece a Deus. Caio confirma que ele foi o único que os viu. Caio questiona como pode agradecer. Adriana agradece lhe dando um beijo. Caio faz o mesmo. O colega os leva. Renato diz que a polícia é incompetente e Maria afirma que o que a preocupa é a falta de pistas. Ela continua preocupada com o paradeiro do balão, mas o amado começa a achar a situação engraçada, embora diga estar preocupado. Também diz que foi proveitoso, pois assim puderam se conhecer melhor enquanto Caio e Adriana estavam sumidos. Ela fica encantada, mas diz que Caio deveria ter telefonado. Renato diz que ele deve estar bem escondido por livre e espontânea vontade e que não está tão preocupado. Mariana afirma que Caio deveria estar, pois é seu irmão. Ela pede perdão e diz que a companhia do amado é agradabilíssima. E Renato afirma querer ser companheiro de vida dela, onde deposita toda a confiança e estima. Também a convida para sair hoje à noite. Eles se beijam. Ingrid diz achar tudo isso bastante estranho. Paula diz que não quer pensar no pior e pede que eles estejam bem. A francesinha questiona por que foram sequestrados, mas a jornalista afirma que não necessita de motivos para fazer o mal. Ingrid torce para que a história do balão seja verdadeira, mas Paula diz ser inacreditável, pois parece coisa de cinema. Também concordam ser um grande mistério. Paula questiona onde está Edu e diz que não dará problema nenhum. Ingrid diz que ele está na fábrica de automóveis no Tatuapé. Neiva se preocupa com Saldanha, mas ele a alivia. Ele conta que transformarão isso numa fábrica. E Neiva conta que Maria lhe disse. Saldanha diz que Edu não é porcaria e Neiva o chama de rapaz inteligente. Edu conversa com os engenheiros e Neiva diz que não quer que ele a veja, pois Maria a proibiu de falar com ele. Saldanha mostra que sua situação é bastante complicada, mas Neiva pede que tire essa cisma da cabeça e o ameaça chamar pelo verdadeiro nome. Edu cumprimenta Paula. Neiva questiona o que ela está fazendo ali. Paula diz que precisa falar com ele agora mesmo. Neiva pede para irem embora. O piloto diz que acabou o combustível. Edu diz que não faz sentido ter fugido de balão e que deve ter fugido de outra forma. Paula questiona porque nunca contaram o parentesco. Mas Edu diz ser um problema próprio de Adriana. Paula diz ter algo por trás disso. Clóvis pede que faça todo o teatro para conseguir o dinheiro. Vilmar desce do carro com as crianças. Giacomo comenta sobre o Brasil. Júlia o admira. Estela o elogia. Jonas tenta servir mais chá e atende a porta. Vilmar questiona onde estão a mãe e o pai de Rafael para mostrar seus netos. Laurinha questiona o que é isso. Vilmar afirma que trouxe os netos para ela conhecer. Paula pede que não haja mais intimidade entre eles. Edu tenta convencê-la, mas ela tenta resistir. Ela insinua que a sucateira o comprou, mas ele afirma que ficarão juntos um dia. A jornalista diz não aceitar esse nível de baixeza, mas ele afirma que tudo isso é bastante importante para ele. Ela diz esperar que ele consiga o que deseja e questiona se está feliz. Ele diz estar feliz em vê-la e a beija. Maria diz que esse inventário está errado, mas o advogado afirma que foi tudo vendido em vida. Maria afirma que Renato as roubou, mas ele afirma que apenas a alertou. Neiva entra e pede desculpas, mas Maria pede que fique, pois o pai fez uma cachorrada, tirando as ações e a casa de Santana, e elas não têm mais nada. Renato diz sentir muito.